Em Estocolmo, na Suécia, está o Wellington Calazans e é com ele que vamos conversar. Wellington, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez à Hora H edição da noite. Boa noite, Dorival do Aleixo, é um prazer estar aqui de volta e temos muito o que falar hoje, né? Temos muito o que falar e vamos exatamente começar por este assunto que acabamos de avançar. O Wellington Kwarteng é afastado em simplesmente 38 dias no cargo. Após 38 dias no cargo, Liz Truss invocou o interesse nacional e a necessidade também de estabilidade económica no Reino Unido para demitir assim o Ministro das Finanças. A União Europeia pede prudência, neste caso, em meio a estas diferenças no posicionamento quanto a este assunto. O que é que podemos, de facto, esperar, Wellington? Dorivaldo, primeiro que Liz Truss praticamente sepultou o plano econômico que prometeu resgatar a economia, né? Ela foi eleita com a promessa de fazer exatamente o que fez, mas acabou tendo que recuar. E por isso a reprovação das políticas econômicas em tempo recorde são uma derrota, não apenas para a primeira-ministra Liz Truss, mas também uma derrota de todo o Partido Conservador, que anda muito mal nas pesquisas de opinião pública. Eu falei no dia da posse dela que os desafios eram grandes demais para que apenas uma troca de líder do partido atendesse demandas de toda a população do Reino Unido. Liz Truss venceu a disputa do Partido Conservador com 81.326 votos. Na prática, ela representa apenas 0,3% do universo de eleitores do Reino Unido. E se formos considerar o cenário atual, com a baixa popularidade, após pouco mais de um mês à frente do governo britânico, Liz Truss não representa praticamente ninguém, além daqueles que estão no seu entorno. Eu insisto, Dorival, que somente através de novas eleições a economia do Reino Unido poderá reconquistar a confiança dos investidores e da sociedade. Toda e qualquer substituição de governo ou de ministros fora da verdade das urnas será em vão. Agora, Wellington, o líder do Partido Trabalhista Britânico considerou também hoje que a substituição do Ministro das Finanças é, portanto, insuficiente e defendeu, inclusive, uma mudança mesmo no governo, mas foi também curioso notar que evitou pedir a demissão da Primeira-Ministra, como já fizeram vários outros partidos da oposição. Exatamente porque está com o olho na eleição. Quanto mais o partido da Liz Truss, o Partido Conservador, sangrar, melhor para o partido de esquerda, porque aí vai ficar praticamente sozinho na corrida eleitoral. E a diferença de 30 pontos na opinião pública é o que eles estão buscando para conseguir uma maioria confortável para manter um governo por muitos anos e tentar alterar essa política econômica, que também não será fácil para né, Partido do Trabalho. Já sabemos que o problema não é apenas um problema da Europa como um todo, sobretudo a Rússia, e todos os problemas ligados à economia, eles não irão ter uma solução imediata. Isso não é uma exclusividade do Reino Unido. Então, a Liz Truss herdou uma política muito ruim do seu partido, não é? E, ao mesmo tempo, ela assumiu o governo num momento muito ruim da conjuntura internacional, com ênfase aí para os partidos da Europa Ocidental. Há também, Wellington, digamos, um descontentamento intenso entre os conservadores em relação à chefe do governo. O que é que estará por trás deste descontentamento acentuado? Também é lei de sobrevivência. Os conservadores tentam minimizar a baixa popularidade para depois tentar novas eleições em condições menos desfavoráveis, como a atual condição que nós estamos aqui reportando. O sacrifício de Liz Truss pode ser uma péssima ideia, pois será mais um cartucho queimado dos conservadores e sem acertar o alvo, que é corrigir os problemas econômicos que ele mesmo criou.
Dorivaldo, o apego ao poder pode sepultar os conservadores da política do Reino Unido. E tão grave quanto este apego é a crença na própria propaganda de que este projeto Frankenstein, de resgatar um pouco de modelos já testados e reprovados, como o da Dama de Ferro Margaret Thatcher, será suficiente para uma retomada econômica. A crise no Reino Unido, repito, é muito grave, mas está apenas no começo, Dorivaldo. Wellington, vamos continuar a acompanhar o desenrolar desta situação no Reino Unido e trazer então, em próximas oportunidades, quem sabe, outras abordagens à volta deste assunto e outros. Mas agora vamos falar sobre o território que está neste momento a pisar. Vamos agora falar sobre a Suécia, pois afinal, após 33 dias das eleições, o Bloco de Direita que derrotou a coligação do tradicional social-democrata finalmente conseguiu um consenso para a formação do governo. Wellington, como é que os suecos receberam a notícia de que finalmente haverá um novo governo? Receberam com um misto de desconfiança e pressa. Porque, como você mesmo colocou, depois de mais de um mês, a dúvida já que pairava aqui entre a imprensa e os cidadãos era se o país estava sem um novo governo, se estava desgovernado, diante da incapacidade do bloco de direita, que foi o bloco, na somatória dos partidos, vencedor e que derrotou o social-democrata, se eles teriam realmente condição de formar um novo governo. Essa era a grande dúvida inicial, né? Podemos falar assim. Então, Dorivaldo, quando existe aí um cenário e hoje apresentar uma unidade entre os quatro partidos, que são os moderados, os democratas suecos, os democratas cristãos e os liberais, esse bloco de direita, vimos que os partidos desse bloco que obtiveram menos votos é que formaram o governo. E o partido mais votado, que é chamado de partido de extrema-direita, que são os democratas suecos, ficou apenas com uma espécie de base de apoio para sustentar essa coligação partidária para que seja possível a formação do governo. Eu lembro que são apenas 2 votos que mantêm esse bloco de direita que venceu no poder, e que qualquer insatisfação de qualquer um dos partidos, e eu aposto muito que haverá em breve, tanto dos liberais como do próprio democratas suecos, o governo que está sendo formado, deverá ser anunciado na próxima semana, ele não terá vida longa. E quais serão os principais desafios deste novo governo, Wellington? Os desafios da Europa, Dorivaldo: energia e, no caso da Suécia, a bolha imobiliária que já podemos dizer que estourou, né? Uma população endividada, porque aqui praticamente todas as pessoas adquirem os seus imóveis por causa dos empréstimos que são com taxas de juros baixas, mas agora os aumentos têm sido substanciais, endividando muitas pessoas. Para além disso, temos aí uma inflação acima dos 10%, o que não é confortável para ninguém. O poder aquisitivo do sueco cai a cada mês e a população está empobrecendo a cada mês também. Então, os desafios não são apenas de uma conjuntura sueca, porque, como já falei aqui anteriormente, todos os partidos suecos, inclusive o social-democrata, que estava no poder até recentemente, substituíram o setor produtivo pelo setor especulativo. E com essa crise que decorre de toda essa tensão entre a NATO e a Rússia na Ucrânia, a Suécia também é afetada. Então, Dorivaldo, não vejo muita facilidade para qualquer formação partidária de governo que possa vir a acontecer, independentemente dessa que será anunciada na próxima semana. Certo, Wellington, vamos continuar mais daqui a pouco a nossa análise,
Por agora vamos anunciar só mais um assunto, antes mesmo de continuarmos aqui a nossa análise, pois afinal Vladimir Putin volta a agitar a ameaça nuclear em Astana, na cimeira entre a Rússia e os países da Ásia Central. Avisou a NATO de que qualquer confronto direto entre tropas de aliança e os militares iria então resultar numa catástrofe. Volta a agitar a ameaça nuclear. Em Astana, da Ásia Central, avisou a NATO de que tropas da Aliança e os militares leais a Moscovo resultará numa catástrofe global. Sobre a possibilidade de um encontro com o presidente dos Estados Unidos da América à margem do G20, em novembro, na Indonésia, Putin diz que ainda não é tempo. Perante os vizinhos da Ásia Central, Putin anunciou que a mobilização de 300 mil reservas vai estar concluída em 2 semanas e diz que, para já, não vê necessidade de novos ataques maciços como os do início da semana na Ucrânia. Entretanto, o presidente russo levanta suspeitas sobre a utilização dos corredores humanitários para fins militares. Putin disse haver indícios de que o transporte do material usado na explosão da ponte de ligação do continente à Crimeia veio por barco a partir de Odessa, reconhecendo que tal ainda não foi verificado. Wellington, esta afirmação de Putin surge depois das afirmações do chefe da diplomacia europeia, ter então declarado ontem que qualquer ataque nuclear contra a Ucrânia provocaria uma resposta militar tão perigosa que o exército russo seria totalmente aniquilado, e também do secretário-geral da NATO ter considerado a afirmação de Putin como uma retórica nuclear perigosa e irresponsável. Nós estamos perante discursos persuasivos ou discursos reais? Que leitura que podemos de facto aqui fazer desta narrativa toda? Olha, Dorivaldo, isso tudo aí é guerra de propaganda, porque na verdade isso aí não é nenhuma novidade que Vladimir Putin falou. Ele falou isso antes do dia 24 de fevereiro, repetiu, o próprio Sergei Lavrov tem falado isso, o Dmitry Medvedev, Maria Zakharova, todos falam a mesma coisa, porque o pessoal fica acompanhando somente a imprensa ocidental, esquece que existe também o lado de lá, o lado russo, né? E essa coisa de se atacar, gente, se nos atacar nós vamos revidar com armas nucleares, isso não é novidade para ninguém que acompanha aqui o canal de notícias da TPA, porque temos falado sobre isso inúmeras vezes. E essa guerra de propaganda, ela é apenas desgastante. O Vladimir Putin segue no projeto dele de utilizar dessa tensão na Ucrânia para derrubar governos na Europa, e tem conseguido, e também elites. Ele vai conseguir, porque sabemos que as economias mundiais entrarão em colapso no final desse mês, caso nada seja alterado. Então, essa coisa da propaganda é tão forte, Dorivaldo, que o vice-presidente da Comissão Europeia, o Josep Borrell, né, a pronúncia seria essa, no seu discurso de abertura aos embaixadores da União Europeia esta semana, ele disse que a solução para tudo isso é simples, mais propaganda. Ou seja, eu não estou equivocado, né, dizendo que aí é uma arma de comunicação de um contra o outro. A comunicação, segundo ele, é o nosso campo de batalha. Lutamos na comunicação, nós lhe fornecemos materiais e tenho a sensação de que você não transmite a mensagem com força suficiente, ele falou aos embaixadores. Então é uma coisa assim de utilizar a propaganda, a retórica, para ganhar tempo, e algo que eu considero improdutivo, porque, na verdade, a guerra que é econômica, ela tem 2 faces muito claras: o capital especulativo versus a produção e commodities. Quem tem commodities e produção nesse bloco aí? Rússia, China, Índia, etc., que já conhecemos, que historicamente vinham sendo explorados, a Rússia porque fornecia gás barato, e a China e Índia porque ofereciam mão de obra barata. Só que agora eles assumiram o comando, e a União Europeia, os países ocidentais como um todo,
que fizeram apenas dos serviços a sua produção de receitas, agora sentem o impacto e vão sentir por muito tempo, porque construir toda uma cidade, vamos chamar assim, produtiva, não é do dia para a noite. A China já está pronta, a Rússia já está pronta, a Índia está bem próxima disso. Então, nessa disputa econômica, não há nenhuma possibilidade do bloco ocidental vencer. É por isso que eu insisto, somente através do diálogo com a Rússia chegaremos a um final feliz nessa história. Agora, parece que o final feliz, Wellington, fica mais complicado a cada dia. E eu perguntava mesmo por que razão é que, por exemplo, a União Europeia, os Estados Unidos e a NATO não são capazes de parar esta intervenção da Rússia na Ucrânia. E a sensação que dá é o contrário disto, não é? Dá a sensação de que continuam, inclusive, a pôr lenha na fogueira. Diante deste cenário, que futuro é que se desenha para a Ucrânia e que futuro é que se desenha também para a própria Europa e, quem sabe, o mundo no geral? Olha, Dorivaldo, toda vez que falam que vão investir em treinamento militar para a Ucrânia, na verdade, deveríamos traduzir isso para o seguinte: vamos treinar fora da Ucrânia soldados que voltarão para morrer na Ucrânia, porque não há nenhuma condição militar de superar a Rússia nessa disputa, isso está muito claro. E já falei aqui anteriormente que celebrar ataques terroristas, explosão de um carro, explosão de uma ponte como uma grande conquista de guerra, isso é a redução do papel da imprensa a uma máquina muito fraca de propaganda, diga-se de passagem, porque não consegue mais enganar sequer as populações locais. É importante também destacar, Dorivaldo, que essa propaganda que nós falamos há pouco, na pergunta anterior, ela já não consegue mais sustentar. Do preço da energia elétrica, isso poderá se tornar insustentável. Vladimir Putin sabe disso, está empurrando como pode, jogando com o bom e famoso general inverno, que atribuíram a conquista do Exército Vermelho a um general inverno que não pode ser real, porque durou 4 anos de batalha e não existe inverno de 4 anos. Mas, nesse caso, ele só precisa de mais 2 meses para que a bandeira branca suba de algum país. Wellington, é sempre um prazer muito grande tê-lo aqui no Hora 10, edição da noite. Queremos continuar a contar consigo, com a sua presença e com os seus comentários também aqui no nosso espaço em próximas oportunidades. Dorivaldo, o prazer é sempre meu e confesso que estou bastante preocupado com a manutenção dessa tensão aqui na Europa, porque os continentes africanos e também o sul da América sentem o impacto, e isso vai produzir muita pobreza e miséria para muita gente. Certo. Um grande abraço e bom fim de semana para você e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Wellington. Esta preocupação é mútua, só por isso é que também manifestamos aqui a nossa preocupação. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa noite, um grande abraço. Boa noite, grande abraço, bom fim de semana.